Essa semana estamos estudando sobre 4 grandes eventos do Antigo Testamento. Ontem, terça-feira, estudamos a respeito da criação e aprendemos 2 lições importantes. A nossa origem divina, nós não somos como um meteorito lançado no universo, no espaço, sem origem, sem propósito. Nós somos criados por um Deus inteligente, por um Deus de amor, que nos criou com o objetivo de se relacionar. Segundo, esse Deus criou o ciclo semanal e dentro da semana, no final dela, no 7º dia, Ele colocou um tempo de descanso, o sábado. Ele abençoou o 7º dia para que o ser humano pudesse ter um tempo a mais para passar com o seu Criador. Então fica aí o convite para você, no próximo sábado, fazer uma visita a uma igreja adventista mais perto de você. Hoje, nós iremos avançar nos estudos e vamos falar um pouquinho a respeito do Êxodo, do dilúvio. O Êxodo é amanhã e na sexta-feira vamos estudar sobre o cativeiro babilônico. Hoje nós vamos estudar sobre o dilúvio. Você sabe o que é esse evento, né? Quando as águas cobriram todo o nosso planeta. A Bíblia traz detalhes dessa história de um homem chamado Noé, e é sobre ele que nós vamos estudar hoje. Então já pega a sua Bíblia e se junte a nós para esse momento especial de estudo. Mas como você sabe aqui, a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Se você puder, eu queria convidar você então a orar comigo para que Deus abençoe o estudo de hoje. Se puder, fecha teus olhos e ora comigo. Maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos reunidos mais uma vez e podermos estudar a Tua Palavra. Ela está aberta diante de nós. Nós acreditamos que todas as vezes que abrimos esse livro e estudamos, é a Tua boca nos falando. Por isso, bom Deus, nos abençoa mais uma vez e nos ajuda para que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Ontem nós estudamos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando Adão saiu das mãos do Criador, ele era um ser perfeito. É no capítulo 3 de Gênesis que vai começar a história da queda. Quando Adão e Eva, eles cometem o ato de desobediência e comem do fruto proibido. No mesmo capítulo 3 de Gênesis, Deus promete um libertador. Alguém viria para morrer em lugar do homem, pagando assim o preço do seu pecado. E o homem deveria esperar a vinda desse Messias através da fé, crendo na sua mediação, no seu sacrifício substitutivo. Acontece que o ser humano foi se afastando mais e mais de Deus. E quando nós chegamos aqui, no capítulo 6 de Gênesis, olha o que diz os versos 1 a 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deixa eu explicar para você 2 coisas nesse texto. A primeira coisa é que aqui fala das filhas de Deus, dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Qual é essa separação? Você vai se lembrar que o primeiro filho que Adão e Eva tiveram foi Caim, está lembrado? O segundo foi Abel, e Caim matou Abel. Porque matou seu irmão, ele foi expulso para uma terra distante e Deus colocou nele um sinal, para que todos os que encontrassem com Caim soubessem dele e da sua história. Depois Adão e Eva tiveram um terceiro filho, chamado Sete. Então, os descendentes de Sete eram pessoas que temiam ao Senhor. Os descendentes de Caim, não.
copiaram o exemplo do pai e se tornaram pessoas ruins. Agora começa a haver uma miscigenação. Você começa a ter os filhos de Deus, os descendentes de Sete, casando com as filhas de Caim. E eles fizeram esses casamentos porque as moças eram formosas. A maldade havia atingido limites nunca antes conhecidos. O coração ou o intento do coração do homem era constantemente mau. E Deus, vendo a maldade e a impiedade dos homens, resolveu dar um fim. E então Deus declara que os seus dias serão 120 anos. Numa primeira leitura você pode pensar assim, então a pessoa vivia 120 anos e morria? Você pode até achar isso, eu também achei lá no princípio. Mas depois a gente entende que não. O que Deus estava dizendo é que dali a 120 anos, aquela geração toda iria perecer. Como? Nas águas de um dilúvio. Agora acompanha comigo aqui em Gênesis capítulo 6, no verso 5. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mesmo no meio de uma geração perversa, haviam pessoas tementes a Deus. E essa questão de andar com Deus é um verbo usado no hebraico para falar da intimidade que as pessoas tinham com Deus e que Deus tinha com as pessoas. Por isso a Bíblia diz que Abraão também andou com Deus, Enoque andou com Deus e tantos outros. Noé era alguém que andava com Deus. Então você tem aqui no capítulo 6 ainda o Deus anunciando o dilúvio e fazendo então um chamado para que Noé fizesse uma arca, um barco, para que através desse barco aquela geração escapasse das águas do dilúvio. Então, vamos refazer a história. A maldade do homem, com o passar do tempo, ela aumentou mais e mais a sua impiedade, a ponto de que os intentos do coração do homem fossem continuamente mal. Então, Deus quis dar um fim àquela geração e deu para eles um período de graça de 120 anos. Durante esses 120 anos, Deus então chama Noé para construir a arca e durante 120 anos Noé vai advertir aquela geração, dizendo do dilúvio que viria e de que a única forma de escapar seria entrando na arca. Então esse é um evento extraordinário, porque depois de ter pregado 120 anos, sabe quantas pessoas entraram na arca? Você sabe, né? Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e suas esposas. Ou seja, Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras e a sua esposa. 8 pessoas no total. Depois que eles entraram na arca, ficou ainda uma semana sem chover. Eu consigo imaginar esse povo que viveu nos dias de Noé zombando desse barco, eles lá dentro, 1 dia, 2 dias, 3 dias e nem uma gota de chuva. Eu acredito que as zombarias continuaram até o 7º dia. Eu acredito que as zombarias continuaram até que eles viram pingar na cabeça a primeira gota de água. Nunca havia chovido antes, mas agora lentamente a chuva começa a cair sobre a terra. E quando as pessoas percebem que a água está caindo dos céus e que as tempestades se aproximam, elas correm para a arca. Elas batem a porta e dizem: Noé, abre-nos a porta para que nós entremos. Mas Noé não podia, porque quem havia fechado a porta
era o próprio Senhor, não Noé. E toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio. Quase um ano, cerca de um ano, esse barco esteve navegando sobre as águas, até que as águas secaram completamente. Noé pôde sair da arca, e depois que Noé sai da arca, Deus faz mais uma vez uma aliança com Noé. E então Deus vai dizer para Noé de que eles deveriam agora, mais uma vez, se multiplicar. Em Gênesis capítulo 9, verso 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No Gênesis, Deus havia dito para Adão e Eva: multiplicai-vos e enchei a terra. A terra foi cheia, mas os descendentes de Adão e Eva se afastaram de Deus. Deus acaba com aquela geração e diz agora para Noé, para as pessoas que sobraram nessa nova criação: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E agora dos filhos de Noé, nós temos as três famílias principais da terra: os catitas, os semitas e os jafetitas. As três primeiras famílias das gerações de Noé. E nesta linhagem de Sem, os semitas, você vai ter Abraão e o povo de Deus. Mas a lição do dilúvio, ela permanece para nós. Inclusive foi o próprio Cristo quem advertiu: assim como foi nos dias de Noé, ou como foram nos dias de Noé, há de ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós podemos esperar que a maldade e a impiedade humana dos nossos dias alcancem os limites dos dias do dilúvio. Mas não é exatamente isso que nós estamos vendo hoje em nossa sociedade? Você, quando liga a sua televisão, quando acessa um site de notícias, não são essas as novas que a gente recebe todo dia? Pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, pessoas roubando, pessoas mentindo, pessoas agindo com injustiça, roubando direito dos pobres, dos aposentados. Não é esse o mundo que a gente está vivendo? Pois esse mundo está caracterizado como os dias de Noé. E Jesus falou que quando esses dias chegassem, estaríamos próximos do seu reino. O estado da sociedade atual é uma advertência para todos nós de que se aproxima o grande dia da volta de Jesus, quando ele virá com todos os anjos para buscar aos salvos. E assim como aconteceu nos dias de Noé, uma forma de escape está sendo apresentada. Se lá foi um barco onde as pessoas deveriam entrar, hoje Deus tem uma igreja onde as pessoas devem acessar. Hoje as pessoas devem se entregar a Cristo, porque a única forma de escapar, não mais à água, mas ao fogo, a destruição final pelo fogo, é tendo Cristo no coração, é declarando que Ele é o Senhor de nossas vidas. A terra não está mais reservada para as águas. Deus, quando colocou o arco-íris nos céus, Ele disse para Noé: esse arco-íris é um símbolo de que não mais trarei águas sobre a terra. Mas o apóstolo Pedro diz de que a terra e os céus que agora conhecemos, eles estão reservados para o fogo. Agora o mundo será destruído pelo fogo eterno. E aqueles que não entrarem, aqueles que não aceitarem a Cristo, aqueles que não dedicarem suas vidas a Ele, serão consumidos pelo fogo. Assim como Noé foi um instrumento para que uma forma de escape fosse apresentada, Deus tem hoje vários mensageiros
que estão anunciando para as pessoas que há uma forma de escapar da destruição eterna. E a única forma de escapar é aceitando Cristo como Salvador e se unindo à Igreja de Cristo. Isso mesmo, meus queridos. A igreja hoje é como a arca de Noé. Ela recebe todas as pessoas. Às vezes o convívio não é fácil, mas é um instrumento de Deus na terra para a salvação da humanidade. Ele chama a sua igreja de coluna e baluarte da verdade. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Ele cuida, ele vela por sua igreja com todo carinho. E ele busca congregar em sua igreja as pessoas que desejam ser salvas. Então a história do dilúvio, ela está para nós hoje como uma grande advertência daquilo que Deus fez no passado e daquilo que Ele fará em nossos dias. E Noé, como diz a Bíblia, que era um homem justo, íntegro, andava com Deus, é um referencial para a nossa vida. Nós precisamos também ser pessoas justas, íntegras e também andarmos com Deus. Pastor Arilton, como que a gente anda com Deus? Você anda com Deus convivendo com Ele em todos os momentos. Como que você convive com a pessoa? Você convive gastando tempo para se relacionar. Você convive conversando, ouvindo. E para esta convivência, Deus nos deu Sua palavra. Quando estudamos esse livro, Deus nos está falando. Quando nós oramos, nós estamos falando com Ele. E é assim que a gente anda com Deus. Em todos os locais, em todos os momentos, os nossos pensamentos estão conectados com o dele. É a vontade dele que impera em nossa vida. Nossas decisões são pautadas por suas orientações na palavra. É assim que a gente anda com Deus. E aí? Quer você também andar com Deus como Noé andava? Quer você ser salvo da destruição que se aproxima? Então, tome agora a decisão de se entregar ao Senhor e de andar com Ele. Sim, meu amigo, minha amiga, Deus espera de todos nós hoje uma entrega sem reservas. A história do dilúvio é para nós hoje uma advertência de que Deus está para trazer juízo à terra e nós precisamos tomar uma posição ao lado dele. Que tal hoje abrir o seu coração e permitir que Jesus entre e faça nele morada? Que Jesus caminhe com você todos os dias. Se esse é o desejo do teu coração, eu queria orar por você agora. Maravilhoso Deus e bom Pai, obrigado porque a Tua palavra nos adverte a respeito das coisas que em breve acontecerão nesse mundo. Nós queremos tomar a decisão de Te amar e Te servir. Nós queremos aprender a caminhar na Tua presença e dessa maneira sermos preparados para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.